31 Os operários do santuário. Yahweh falou a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Er, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para realizar toda espécie de trabalhos. Eis que lhe dou por companheiro Oliabe, filho de Quisameque, da tribo de Dan. Coloquei a sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que façam tudo o que te ordenei: a tenda da reunião, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus acessórios, a bacia com a sua base, as vestimentas litúrgicas, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e o incenso. Para o santuário. Farão tudo de acordo com o que te ordenei. Repouso sabático. Yahweh disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahweh, o que vos santifica. Observareis, pois, o sábado, porque é uma coisa santa para vós. Quem o profanar será castigado com a morte. Todo o que realizar nele algum trabalho será retirado do meio do povo. Durante os dias poder-se-á trabalhar, no 7º dia, porém, se fará repouso absoluto, em honra de Yahweh. Todo aquele que trabalhar no dia do sábado deverá ser morto. Os filhos de Israel observarão o sábado, celebrando de geração em geração, como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias Yahweh fez os céus e a terra, no 7º dia, porém, descansou e tomou alento. Entrega das tábuas da lei a Moisés. Quando ele terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. 5. O bezerro de ouro e a renovação da aliança. 32. O bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: Vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: Este é o teu Deus, o Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: Amanhã será a festa para Yahweh. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber, depois se levantou para se divertir. Yahweh avisa Moisés. Yahweh disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, o Israel, que te fez subir do país do Egito. Yahweh disse a Moisés: Tenho visto este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles a minha ira e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Oração de Moisés. Moisés, porém, suplicou a Yahweh, seu Deus, e disse: Porque, ó Yahweh, se acenda a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte. Porque os egípcios haveriam de dizer: Ele os fez sair com engano, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra? Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu,
e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos para que a possuam para sempre. Yahweh, então, desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés voltou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas nos 2 lados, estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada nas tábuas. Josué ouviu o barulho do povo que dava gritos e disse a Moisés: há um grito de guerra no acampamento. Respondeu ele: não são gritos de vitória, nem gritos de derrota, o que ouço são cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira. Lançou das mãos as tábuas e quebrou-as no sopé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou até reduzi-lo a pó miúdo, que espalhou na água e fez os filhos de Israel beberem. Moisés disse a Arão: que fez este povo para atrair sobre si um pecado tão grave? Arão respondeu: que não se acenda a cólera do meu senhor, tu sabes quanto este povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque é esse Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Eu disse: quem tiver o ouro, tire-o. Eles me deram. Eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. O zelo dos levitas. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: quem for de Yahweh venha até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Ele lhes disse: assim fala Yahweh, o Deus de Israel: cinja, cada um de vós, a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo acampamento, de porta em porta, e mate, cada qual, a seu irmão, a seu amigo, a seu parente. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns 3.000 homens. Moisés então disse: hoje recebestes a investidura para Yahweh, cada qual contra o seu filho e o seu união, para que ele vos conceda hoje a bênção. Nova oração de Moisés. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um pecado grave. Todavia, vou subir a Yahweh para tratar de expiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés a Yahweh e disse: este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois se perdoasses o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Yahweh respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora, e conduz o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Mas, no dia da minha visita, eu punirei o pecado deles. E Yahweh castigou o povo pelo que havia feito com um bezerro fabricado por Arão. 33 À ordem para a partida, Yahweh disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir do Egito, para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferzeus, os hiveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cerviz dura, para não te exterminar no meio do caminho. Quando o povo ouviu essas duras palavras, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs os seus enfeites. Yahweh disse a Moisés: diz aos filhos de Israel: sois um povo de cerviz dura, se por um momento subisse em vosso meio, eu vos exterminaria. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, para saber o que devo fazer-vos. Então, desde o monte Horebe os filhos de Israel deixaram os seus enfeites. A tenda. Moisés tomou a tenda e a armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Haviam-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar a Yahweh ia até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé, na entrada da tenda, e seguia Moisés com o olhar, até que ele entrasse na tenda.
E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. Yahweh então falava com Moisés face a face, como um homem fala com o outro. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor Josué, filho de Nun, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Oração de Moisés. Moisés disse a Yahweh: Tu me disseste: faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça e encontre graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Yahweh disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Disse Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não será pelo fato de ires conosco? Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra. Yahweh disse a Moisés: Farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. Moisés sobre a montanha. Moisés respondeu a Yahweh: Rogo-te que me mostres a tua glória. Ele replicou: Farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahweh. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. E Yahweh disse ainda: Eis aqui um lugar junto a mim, ponte sobre a rocha. Quando passar a minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. 34 Renovação da Aliança. As tábuas da lei. Yahweh disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada subirás à montanha do Sinai e lá me esperarás, no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo, e não se verá ninguém em toda a montanha. Nem as ovelhas ou bois pastarão diante da montanha. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu à montanha do Sinai, como Yahweh lhe havia ordenado, e levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Yahweh desceu na nuvem e ali esteve junto dele. A aparição de Deus, ele invocou o nome de Yahweh. Yahweh passou diante dele, e ele exclamou: Yahweh! Yahweh! Deus de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade, que guarda o seu amor a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés caiu de joelhos por terra e adorou. Depois ele disse: Yahweh, se agora encontrei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, mesmo que este povo seja de cerviz dura. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, e toma-nos por tua herança. A aliança. Então ele disse: Eis que faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra de Yahweh, porque coisa temível é o que vou fazer contigo. Fica atento, pai, a observar o que hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferzeus, os hiveus e os jebuseus. Abstém-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Ao contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e os seus postes sagrados, não adorarás outro Deus. Pois Yahweh tem por nome zeloso, é um Deus zeloso. Não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com os deuses deles e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios,
E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam com que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias comerás ázimo, como te ordenei, no tempo fixado no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Todo o que sair por primeiro do seio materno é meu, todo macho, todo primogênito das tuas ovelhas e do teu gado. O jumento, porém, que sair por primeiro do seio materno, tu o resgatarás com um cordeiro, se não o resgatares, quebrar-lhe-ás a nuca. Resgatarás todos os primogênitos dos teus filhos. Não comparecerás diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, quer na aradura quer na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa da colheita na passagem de ano. 3 vezes por ano todo o homem do teu meio aparecerá perante o Senhor Yahweh, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença de Yahweh teu Deus, 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não ficará a vítima da festa da Páscoa da noite para amanhã. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahweh teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse ainda Yahweh a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com Yahweh 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Moisés desce da montanha. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia porque havia falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia. E tinham medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, o chamou. Arão e os chefes da comunidade foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel, e ordenou-lhes tudo o que Yahweh havia dito sobre a montanha do Sinai. Quando Moisés terminou de lhes falar, colocou um véu sobre a face. Quando Moisés entrava diante de Yahweh para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Ao sair, dizia aos filhos de Israel o que lhe havia sido ordenado, e os filhos de Israel viam resplandecer o rosto de Moisés. Depois Moisés colocava o véu sobre a face, até que entrasse para falar com ele. 6. Construção e ereção do santuário. 35. A lei do repouso sabático. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: eis o que Yahweh ordenou que se cumprisse. Durante 6 dias faz-se ao trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado a Yahweh. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia de sábado não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. Coleta dos materiais. Moisés disse a toda a comunidade dos filhos de Israel: eis que Yahweh ordenou: fazei entre vós uma coleta para Yahweh. Todo aquele que tiver um coração generoso leva a Yahweh como oferta: ouro, prata, bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e o perfume aromático, pedras de ónix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar o que Yahweh ordenou: a habitação, a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e a cortina do véu, a mesa, os seus varais e todos os seus acessórios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus acessórios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar dos perfumes e os seus varais, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina de ingresso,
para a entrada da habitação, o altar dos holocaustos e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, a cortina da porta do átrio, as estacas da habitação e as estacas do átrio, com as suas cordas, as vestimentas litúrgicas para oficiar no santuário, as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e as vestimentas dos seus filhos para o exercício do sacerdócio. Então, toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. Depois vieram todos aqueles aos quais movia o coração e todos aqueles cujos espíritos fazia sentirem-se generosos, e trouxeram a sua oferenda para Yahweh, para a obra da tenda da reunião, para todo o seu serviço e para as vestimentas sagradas. Vieram os homens junto com as mulheres. Todos os generosos de coração trouxeram fivelas, pingentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, todos os que haviam oferecido ouro a Yahweh. Todos. Aqueles em cujo poder havia púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, os traziam. Todo aquele que fazia oferta de prata e de bronze a Yahweh trazia, e todo aquele em cujo poder havia madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia. As mulheres habilidosas traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. As mulheres às quais o coração movia a trabalhar com habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes trouxeram pedras de onix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral, os aromas e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o perfume aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária a Yahweh, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os movia a trazerem uma oferta para toda a obra que Yahweh, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Os operários do santuário, Moisés disse aos filhos de Israel: Vede, Yahweh chamou Bezaleel por seu nome, o filho de Uri, filho de Er, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalhos, para elaborar desenhos, para trabalhar o ouro, a prata e o bronze, para lapidar pedras de engaste, para trabalhar a madeira e para realizar toda espécie de trabalho artístico. Também lhe dispôs o coração, a ele e a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, para ensinar aos outros. Encheu-lhes o coração de sabedoria para executar toda espécie de trabalho, para entalhar, para desenhar, para recamar a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, e para tecer, hábeis em toda espécie de trabalhos e desenhistas de projetos.